Olá, estamos começando mais um vídeo no canal Fundamente-se. Você já deve ter ouvido a frase, o bater de asas de uma borboleta pode provocar um tufão do outro lado do mundo. Chamado de efeito borboleta, ele descreve as pequenas mudanças ou erros que ocorrem no início de qualquer processo e podem alterar drasticamente os resultados finais, produzindo efeitos desproporcionais e catastróficos. O tema do vídeo de hoje é como invenções feitas para solucionar pequenos problemas no passado transformaram o modo como vivemos hoje. Então, se o assunto lhe interessa, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Dick Tracy foi um detetive policial fictício, difícil de ser baleado e muitíssimo inteligente, que enfrentava uma grande variedade de vilões na cidade de Chicago. Foi criado pelo cartunista Chester Gould em 1931, inicialmente para uma tirinha de quadrinhos do jornal que também se chamava Dick Tracy. Mas após seu grande sucesso, foram lançados além dos quadrinhos, séries e filmes animados e em live action. Mas o que esse quadrinho popular na cultura pop americana entre as décadas de 30 e 70 tem a ver com a primeira chamada de celular? Então, vocês repararam no relógio usado pelo protagonista? Em 1946, Dick Tracy mostrou pela primeira vez seu rádio de pulso, que era usado pelo detetive para se comunicar com a polícia, sem nenhum fio ou grandes antenas de rádio, algo considerado ficção científica naquela época. Acontece que o engenheiro eletrônico Martin Cooper, conhecedor das aventuras do detetive, trabalhava num projeto que daria mobilidade para as pessoas fazerem ligações de longa distância, sem a necessidade de fios e cabos. Então, em 3 de abril de 1973, Martin Cooper, funcionário da Motorola, saiu às ruas da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, para testar seu aparelho chamado Dynatec. O peso dele era de aproximadamente 1,1 kg. Mais tarde, o protótipo usado na ligação serviria de base para o lançamento por parte da própria Motorola do Dynatec 8000X, que é considerado o primeiro celular a ser comercializado, sendo os primeiros passos do avanço da telefonia móvel mundial. Nascimento da Rede Mundial de Computadores. No final da década de 70, o CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, estava com muitos problemas no envio e recebimento de informações pelos mais de 100 mil cientistas do laboratório. O problema é que cada indivíduo usava hardwares e softwares diferentes, o que causava um gargalo enorme na comunicação interna. Na maioria das vezes, os arquivos digitais eram trocados por e-mail, o que causava confusão generalizada na organização dos relatórios. Foi aí que Tim Berners-Lee, um dos físicos do CERN, iniciou um projeto de um sistema simples que poderia integrar os milhares de documentos gerados durante as pesquisas científicas. Em 1980, Tim criou o Encrypt, usado para reconhecer e armazenar associações de informações. Após algum tempo fora do CERN, Tim retorna e percebe que o Encrypt precisava de certos incrementos. O sistema ainda funcionava razoavelmente bem e atendia às necessidades internas, mas o britânico almejava que fosse mais fácil de atualizar e utilizar. Foi nesse momento que ele começou a rabiscar como funcionaria a World Wide Web, uma tecnologia universal para acessar documentos de hipermídia em qualquer servidor do mundo. A proposta foi apresentada ao CERN no dia 21 de março de 1989. Foi então que em 1993 o CERN tornou o software base aberto para o domínio público, tornando a World Wide Web uma camada superficial da internet. Assim, a busca e o compartilhamento de informações se tornou acessível às pessoas comuns, o que iniciou uma verdadeira revolução na forma como nós nos comunicamos e compartilhamos conhecimento hoje em dia. A contagem de habitantes e a criação do primeiro computador. Nos Estados Unidos, em 1980, foi realizado um censo para saber o número de habitantes do país. A contagem durou 7 anos para ser concluída. Para não perder tanto tempo, em vista da nova contagem populacional marcada para 1890, Hermann Hollerith, um engenheiro de Minas local, fascinado por estatística, criou em 1889 uma máquina capaz de contar usando cartões perfurados. Além disso, a posição nos furos dos cartões fornecia informações adicionais como idade ou profissão do entrevistado. A leitura dos dados era feita com agulhas metálicas. Quando elas se encontravam no furo do cartão, fechava-se um circuito elétrico, acionando assim o sistema de contagem. Após o sucesso e a alta demanda nos pedidos das máquinas por países europeus, Hollerith abriu algumas empresas como a Tabulate Machine Company e sua subsidiária alemã, a
Deutsche Ulrich Mechner. Em 1924, a filial nos Estados Unidos fundiu com várias empresas similares, surgindo a International Business Machine, famosa IBM. Com o passar do tempo, as máquinas foram aperfeiçoadas, os cartões não precisavam mais ser agrupados à mão e os resultados já saíam impressos, uma evolução que garantiu novos clientes nos setores de contabilidade e planejamento. Em 1944, Herman, pela IBM, traz a máquina de calcular programável e digital, sendo o primeiro computador batizado de Mark I, com 16 metros de comprimento. Visto que o uso dos computadores poderiam deixar de ser usados apenas por militares e governo, havia também a possibilidade de expandir o uso ao cidadão comum. Começou as grandes corridas por avanços tecnológicos, onde trouxeram processadores e sistemas operacionais cada vez mais rápidos e compactos. Em 1977, a IBM trouxe seu primeiro computador pessoal, o IBM 5100, pesando aproximadamente 22 kg. Mas só em 1981, a IBM deu um salto de qualidade ao lançar o IBM 5150, com o sistema MS-DOS, criado pelo então desconhecido William Bill Gates, futuro criador do nosso sistema Windows, iniciando assim a era dos computadores.